Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje eu vim conversar sobre este livro aqui, Hester, da Margaret Oliphant. Bem-vindos! Hoje, portanto, a gente vai conversar um pouquinho sobre este livro aqui, Hester, da Margaret Oliphant. Eu ganhei este livro aqui da Shirley, da Pedra Azul, ela é da Pedra Azul, que é a editora que edita, que lançou este livro aqui em português do Brasil. Ela me ofereceu alguns livros, me deu de presente, inclusive eu fiz um vídeo mostrando esses livros chegando aqui em casa. Ela me mandou direto do Brasil. Vou deixar nos cards passando aqui para vocês poderem conferir o vídeo. E eu gostei bastante dos livros, achei que eles têm uma edição muito bonita, a diagramação é muito gostosa, sim, bem espaçada, tem lugar para fazer anotação, não cansa a vista, a folha é bem amarelada, então não dá reflexo. Eu gostei bastante do objeto em si, tá? Então eu agradeço a Shirley, porque inclusive a gente conversou um pouquinho e eu prometi para ela que iria ler pelo menos um dos livros que ela me mandou agora para este Inktober aqui de 2023. E foi o que eu fiz, e a gente vai conversar sobre esse livro. Mas antes da gente conversar, eu vou fazer os pedidos de sempre, Você que não é inscrito no canal, mas chegou aqui agora, não conhece nada do trabalho que é feito aqui, dê um voto de confiança e aproveita já para se inscrever e para dar um like neste vídeo, porque isso ajuda muito a divulgar o canal. E você que já é inscrito, por favor, verifique a sua inscrição, porque o YouTube faz essas coisas, de desinscrever, a gente de alguns canais aí, tá? Principalmente se a gente fica muito tempo sem acessar esse canal. Bom, dados esses recados, vamos ao resto, A Margaret Oliphant é uma escritora que eu já queria ter lido há algum tempo, Desde que eu comecei aqui o Inktober, eu tinha interesse em conhecer essa escritora. E este Hester é o livro mais famoso dela. Ela escreveu muitos livros na sua época. Ela foi uma escritora escocesa. Ela começou a escrever aos 21 anos de idade e escreveu mais de 120 obras. Entre elas, esta aqui, que ela escreveu aos 54 anos de idade. E um fato interessante para a sua época, ela é do final do século... ela morreu no final do século XIX, Ela nasceu em 1828, morreu em 1897. Ela conseguiu, depois de viúva, sustentar a sua família através das suas obras, vendendo as suas obras. Isso é um fato interessante para a época, em que as mulheres estavam realmente tentando escrever, colocar as suas obras no mercado, inclusive às vezes tendo que utilizar nomes masculinos, como o caso da George Eliot, por exemplo, Bom, infelizmente, algumas dessas obras não estão disponíveis hoje impressas no mercado. Algumas dessas obras estão aí meio que perdidas, esquecidas, A gente consegue encontrar alguma coisa em e-book do projeto Gutenberg, mas em inglês. Aliás, gente, eu acho que o Hester, se eu não estou enganada, nunca foi traduzido para o Brasil, para o português do Brasil. Se foi, é uma coisa muito antiga, a gente não consegue encontrar mais. Então, essa iniciativa aqui da Pedra Azul é muito interessante e vale a pena a gente conferir, tá? Porque é uma autora diferente, Que a gente não conhece o estilo, não conhece a proposta dos livros. Eu achei muito interessante de conhecer, tá? E eu já vou começar esse vídeo com uma pequena polêmica, Porque se vocês forem procurar os comentários a respeito deste livro na internet, vocês vão encontrar muitos comentários sobre o caráter feminista deste livro. E agora eu vou dar a minha opinião, olha, vou frisar bem, esta é a minha opinião, que eu estou dando aqui sobre a minha leitura deste livro no meu canal, tá bom? Então é tudo meu aqui, muito pessoal. Eu acho assim, esse comentário é um comentário feito sobre muitas obras escritas por mulheres durante o século XIX. Mas vejam, a literatura vitoriana teve muitas representantes femininas, muitas mulheres
escrevendo romances e histórias que retratavam a sua época, né? Romances que falavam da sociedade e falavam, na maioria das vezes, sobre as mulheres nessa sociedade, porque elas eram mulheres, então elas acabavam retratando mulheres, seus relacionamentos, suas vidas em família, a maternidade, problemas que elas encontravam quando queriam sair de casa ou para trabalhar ou para estudar. Então elas retratavam em seus livros essa realidade feminina. Mas retratar não é o mesmo que militar. Retratar, e até mesmo criticar e oferecer alternativas, não é sinônimo de militar, né? Isso não é militância. E esse livro aqui me parece bem um exemplo disto, né? De alguém que está descrevendo fatos, que está criticando ou tentando oferecer alternativas, mas não parece um livro militante. Não me parece um livro feminista. E se nós retrocedermos um pouquinho para o início do vídeo, quando eu falei que a Oliphant, ela mesma, ficou viúva e acabou conseguindo sustentar a sua família através dos seus escritos, né, do seu trabalho escrito, dos seus romances. Então, esta mulher certamente sabia qual que era a dificuldade de uma mulher no século XIX, viúva, com uma família para sustentar, tentando se inserir no mercado de trabalho. Então, certamente ela conseguiu colocar um pouco disso nas suas obras. E a gente vai ver um pouquinho disso aqui, dessa tentativa, né, de uma mulher para se inserir no mercado de trabalho e quais eram os problemas que ela poderia enfrentar. E não problemas necessariamente práticos. Eu diria que problemas antes dos práticos, problemas conceituais, né? O que era uma mulher de boa família, né? Boa família, tentar trabalhar no século XIX. O que significava isso? Claro que as mulheres que iam para as fábricas e eram obrigadas a trabalhar porque estavam morando nas cidades, em situação miserável, e se elas não trabalhassem, não lavassem roupa, não fossem para as fábricas, não limpassem as casas dos outros, elas não poderiam sobreviver. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de uma mulher que estaria numa condição social boa, mas mesmo assim ela queria se inserir no mercado de trabalho, por algum motivo, né? É disso que a gente fala aqui, está falando aqui nesse livro, tá? Bom, vamos lá. Esse livro foi publicado em 1883 e é basicamente a história de duas mulheres de gerações diferentes, mas que pertencem à mesma família, a família Vernon, ou Vernon, né? E essa família é de uma cidade fictícia chamada Redborough, tá? Redborough. Bom, e o que eu acho que costuma levantar esse tipo de questão, se o romance é feminista ou não, é a ambivalência da escritora, né, em relação às questões de casamento e das mulheres tentarem trabalhar. Então, com essas duas personagens femininas no centro da narrativa, ela vai tentar discutir esses dois temas. E aqui já vale um alerta. Normalmente, quando eu falo dos livros que eu leio aqui, eu não conto a história. Mas dessa vez, eu acho que eu vou dar alguns spoilers. Nada que interfira aí na experiência de vocês, nada muito dramático, né? Vocês podem ler o livro à vontade. Não vou estragar a leitura de vocês. Mas, inclusive, porque algumas coisas que eu falo aqui, vocês vão encontrar na orelha do livro ou lugares que vocês forem procurar sobre o livro aí na internet. Mas eu acho que contar um pouquinho da história vai fazer com que vocês entendam essas coisas que eu quis falar aqui no começo do vídeo, tá bom? Bom, a família Vernon é uma família desta cidade aí de Redborough, é uma família muito respeitada. Ela é dona de um banco, né, um banco da família, fundado pela família, e eles, portanto, são sinônimo de respeitabilidade e de estabilidade.
Até que acontece um escândalo financeiro envolvendo o banco, que é quando um dos acionistas, o John Vernon, que é neto do fundador, foge com o dinheiro do banco para fora do país. E o banco fica descoberto, né? E quando um dos funcionários descobre isso, num dia antes do banco abrir e ir à bancarrota, porque os correntistas estavam sabendo desses boatos, ameaçando ir ao banco e sacar tudo que eles tinham depositado ali. E isso, obviamente, iria acabar com o banco, né? O banco ia ser liquidado, porque não tem fundos, não tinha fundos. O fundador fugiu com o dinheiro do banco. Então, um dia antes disso acontecer, um dos funcionários, um funcionário bem graduado dentro do banco, foi até a casa da Catherine Vernon, que era prima do John Vernon e também acionista do banco. Só que ela era acionista que não interferia na administração do banco. Ela era muito rica, acionista, ficou lá na casa dela, e esse funcionário foi lá e contou a situação para ela. Então, o que ela fez? Ela falou, não vou deixar o banco afundar e também não vou deixar o nome da família afundar junto. Eu vou colocar o meu dinheiro no banco para que amanhã de manhã, quando os correntistas forem lá sacar o seu dinheiro que está depositado na sua conta, eles tenham fundo e possam fazer isso. E aí eu salvo o banco, mesmo que para isso eu tenha que perder meu dinheiro. E foi o que ela fez. Bom, quando ela salvou o banco dessa maneira, né, as pessoas entenderam o que estava acontecendo, as pessoas da cidade deram um crédito para ela e ela pôde recuperar o banco. Nesse ponto, a história dá um salto de mais ou menos 30 anos, exatamente no momento em que está retornando para a cidade a esposa do John Vernon, que havia roubado o banco e que acabou de morrer. Ela está voltando para a cidade com a sua filha, que tem 15 anos, que é a Hester, tá? A gente vai encontrar, depois de mais ou menos 30 anos, a Catherine já com 65 anos, ainda solteirona e tendo dedicado toda a vida dela à administração do banco e à administração e à manutenção da família, certo? E nesse momento, essas duas mulheres, a Catherine e a Hester, com 50 anos de diferença, elas se encontram. Então não é um simples choque de gerações, não é só isso. É um choque de personalidades. São duas mulheres muito fortes que, quando se encontram numa situação X, que essa sim eu não vou contar, né? As duas não se batem, elas não se bicam, né? E principalmente a Catherine não consegue engolir a Hester, tá? Aí sim, se eu contar isso, aí é muito spoiler, isso eu não vou fazer não, tá? Bom, além dessas personagens, a gente vai conhecer outros personagens. Vai conhecer os Morgan, que são um casal de idosos que moram numa vila na cidade, que é mantida pela Catherine, né? Ela coloca ali as pessoas que são da família e chegadas à família e que não têm condições de viver sozinhas, né? Precisam de alguém para ajudar no dia a dia, sustentá-las mesmo. E nessa vila ela coloca a Hester e a mãe dela, né? E a gente vai conhecer então esses Morgan, que vão ter netos, né? Sendo um deles o Holland. A gente vai conhecer os primos da Catherine, que são dois jovens, o Harry e o Edward. Esses dois primos jovens trabalham no banco, sob a orientação aí da Catherine, e o Edward é o escolhido pela Catherine para sucedê-la, né, sucedê-la no banco, fazendo o que ela sempre fez e herdando inclusive a fortuna dela. E vamos conhecer outros personagens também, né? Bom, como já era de se esperar, né, a Hester acaba se tornando uma moça bastante interessante, né? Com 19 anos, ela acaba despertando
interesse desses 3 jovens, né? Do Edward, do Harry e do Roland, né? O Roland é um rapaz que não mora na cidade, ele acaba indo visitar os avós e ele é um corretor da bolsa, né? E então ele vai até essa cidade, sabendo que tem gente de dinheiro ali, procurando clientes, né? E acaba conhecendo a Hester e acaba rolando ali, vai que não vai. E um detalhe interessante para se destacar aqui em relação a Hester é que ela sempre quis trabalhar. Desde que ela chegou na cidade, ela tem vontade de trabalhar. Ela quer dar aulas. E a mãe dela não deixa que ela dê aula, porque ela acha que não condiz com a condição social da família, né? Elas pertencem a uma família, a família de mais prestígio da cidade. Então a mãe diz, olha, não condiz com a nossa posição social você dar aulas para crianças de outras famílias, né? Até mais pobres que a nossa. E ela fala, mas mãe, nós somos pobres, quem é rico é a mulher lá, a tal da Catherine, nós não, né? Ela fala, não interessa, nome é nome. Mais ou menos isso, né? Então aí a gente já tem o primeiro conflito, né? Uma jovem em formação, querendo se colocar no mercado de trabalho, de alguma maneira, né? Dar aulas, e problema social aí. A mãe acha que isso aí não condiz com a posição social delas. Então aí a gente tem uma primeira questão. E aí que eu acho que já dá pra gente ter fazer o primeiro comentário em relação à posição da Oliphant em relação a essas mulheres que queriam trabalhar, que queriam ter uma vida fora de casa, fora do casamento, e que encontravam dificuldades. Não só porque ou elas só arranjavam subempregos, né? Mas também porque socialmente elas não eram aceitas, né? Não só pela família, como pelo resto da sociedade, né? Ao redor. Então, esses conflitos a gente vai ver aqui, todos na pessoa da Hester, mas também na pessoa da Catherine, porque ela era uma solteirona, ela não casou, né? Por os motivos que a gente vai ler lá no livro e vai entender. Mas isso não significa que ela não queria ter casado. Isso não significa que ela não quisesse ter uma família com filhos, marido e tudo mais. A gente vai ver isso no livro também. Então isso também fica ambíguo, né? Quer dizer, uma coisa ou outra, ou dá para ser as duas coisas. Porque no caso da Catherine, por exemplo, quem é que, depois dela ter salvado o banco, né, com 30 anos mais ou menos, milionária, né, independente, que homem ali naquele momento iria casar com uma mulher dessa? Fica aí a questão, talvez não tivesse, né, nenhum homem tivesse aparecido. Então isso não significa que ela não quisesse, né? E a Hester ao contrário, quer dizer, ela não quer casar, ela quer trabalhar, mas ela também fica o tempo todo, mas assim, não dá para fazer as duas coisas? Eu vou ter que escolher, mas não estão me deixando escolher, eu não tenho escolha, eu vou ter que fazer o que a minha mãe quer que eu faça, quer casar, né? Então, essas discussões que ela tem, ainda que às vezes bem sutis no livro, é que talvez dê esse quezinho aí para as feministas poderem dizer, esse livro aqui é feminista. Na minha opinião, é só um livro que está discutindo situações, né? E bem discutido, inclusive. Você não precisa fazer um livro militante para discutir situações como esta, né? Você pode fazer um livro discutindo essas mesmas situações sem levantar bandeira nenhuma, né? Só expondo os fatos e dando alternativas, né? E um detalhe interessante, a Hester não conhece a história do pai, nunca foi contada para ela. Ela acaba descobrindo depois de um tempo ali na cidade, quando uma situação problemática acontece e ela é chamada à responsabilidade. Então é nesse momento em que ela vai conhecer a história do seu pai, vai saber o que ele fez, vai saber das consequências. Vão acontecer algumas outras coisas ali muito semelhantes ao que já aconteceram no passado. E essa garota vai se mostrar muito responsável. Ela vai se mostrar não uma garota rebelde. Ela não está querendo se rebelar.
ela está querendo só encontrar o seu caminho, né? Então, neste momento em que ela é chamada a ser responsável, a atuar com responsabilidade, ela não deixa a desejar, ela cumpre o seu papel, tá? E aí ela vai compreender tanto o papel da mãe, né? Aquela mãe com a qual ela não queria se parecer, a mãe que tinha uma vida que ela não queria ter, e ao mesmo tempo ela vai compreender a Catherine, que era uma mulher que não a compreendia. Ela vai compreender o porquê. Ela vai compreender como foi a vida da Catherine, que não foi uma vida fácil, só porque ela era uma mulher rica, né? E que as escolhas dela, às vezes, não foram escolhas, foram contingências. Então, vejam, neste momento em que a Hester conhece a história da família e que acontecem coisas que fazem com que ela seja chamada a atuar com responsabilidade, é isso que ela faz, né? Ela é uma mulher íntegra. Inclusive, eu separei aqui um diálogo entre a Hester e o Edward. O Edward é aquele rapaz, né, primo, que era o herdeiro da Catherine. Ela escolheu ele para ser o herdeiro. E aqui ele está com um problema e acaba de se declarar para Hester. E a Hester também se declarou para ele, quer dizer, eles se gostam. E aí a Hester, querendo ajudá-lo, né, vai falar algumas coisas para ele e ele vai responder. Então aqui a gente vai poder ver bem como que um homem jovem via a mulher nessa sociedade. Como é que ele encarava a mulher, né? Olha só. Então ela fala o seguinte: Edward, eu quero ajudá-lo. Eu suportarei seu fardo. Fico feliz em ajudá-lo. Eu suportaria tudo por você se pudesse. Você não sabe que eu suportaria tudo se pudesse? Mas diga-me, apenas me conte um pouco mais. E aí ele responde: Hester, não é isso que um homem quer em uma mulher. Ele não quer explicar tudo a ela com pena e tinta, tabelas e figuras para fazê-la entender. O que ele quer, querida, é muito diferente disso. Ele a olhou de forma apaixonada e Hester estremeceu. Quero apoiar-me em você, saber que você simpatiza comigo, que pensa em mim, que sente amor, que acredita em mim e que compartilhará o que vier. Hester não disse nada, mas seu semblante ficou muito sério. Você não acha que uma mulher poderia fazer tudo isso e ainda assim seria mais fácil para ela se ela entendesse o que era e por que era? Está falando do problema dele, né? E aí ele fala: querida, olhando bem para ela com os olhos brilhantes. Ele estava de bom humor e permitiu-se ceder ao amor e ao prazer que sentia por ela, tendo-a ligada a ele com uma corrente mais dura que ferro. Querida, já se soube de uma mulher, uma garota como você, se alguma vez houve uma garota como a minha Hester, que pensou que seria fácil? E você, que aguentaria tudo por mim? Você disse. Então, eu deveria de bom grado, mas eu não consigo entender. Eu quero entender. Meu único amor, diz ele. Compreender não é nada, não importa. Outro sujeito, qualquer homem, um funcionário do escritório entenderia. Quero sua simpatia, quero seu amor, quero você. Aí ela diz, né? Eu sou uma mulher, mas não sou tola. Compreendo a maioria das coisas. Tente-me, diga-me e decidirei. Simpatia ignorante não pode ser tão boa quanto uma simpatia inteligente. E aí ele fez uma pequena pausa e respondeu com uma voz assim de zombaria. E onde acontecerá essa reunião? Você marcará um encontro comigo em algum lugar com meu balanço e meus comprovantes? Talvez você venha à minha sala no banco? Ou nomeie um contador em quem possa confiar? Vejam, esse é um diálogo entre o rapaz, né, e a garota.
Eles estão apaixonados, ele está com um problema no banco, um problema prático, ela está tentando entender para poder ajudá-lo. E ele está dizendo, não, para isso eu contrato um funcionário, eu vou lá no funcionário e falo para ele, me ajuda, de você eu não quero isso, de você eu quero amor cego e compreensão. Ela fala, mas como eu posso compreender uma coisa que eu não entendo? Como eu posso dar compreensão a você se eu não sei o que está acontecendo? Ela fala, esse amor é ignorante, que ignora tudo, e eu não quero ser assim. Aí ele fala, ah, tá, então você quer participar dos meus negócios no banco. Você vai lá olhar os meus balanços, os meus comprovantes e vai tentar resolver o meu problema? Isso eu não preciso, não é isso que eu quero de você. Eu quero um amor cego. Veja, esse diálogo é interessante. Muito interessante, né? É o diálogo aqui que uma escritora colocou para mostrar uma situação que a mulher devia enfrentar muito frequentemente. A mulher não serve para isso não serve para entender problema prático, né? E ela está dizendo, não, mas eu sou uma mulher prática, eu quero entender, eu quero aprender, né? Então, esse tipo de diálogo e esse tipo de situação vocês vão encontrar aqui nesse livro. Algumas são mais sutis, outras são mais escancaradas, como essa daqui. Então, por todas essas coisas, o livro é interessante e vale a pena ser lido. Ainda que eu deva confessar que lá pela metade do livro, um livro de 416 páginas nessa edição, lá pela metade eu achei que enrolou um pouco. Então, eu diria que 20% a menos de livro estaria bom, né? Mas isso não impede nada. Eu consegui ler muito bem, acompanhei a história legal, foi interessante, gostei da maneira como ela constrói os personagens. Esse não é um livro descritivo, não é nem de longe um Dickens, é um livro muito mais tranquilo, com personagens sendo construídos ao longo da história. Então, as atitudes dos personagens, conforme elas vão acontecendo, é que fazem com que a gente conheça os personagens, não há grandes descrições psicológicas, não, tá? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Espero que vocês se interessem em ler este livro. Novamente agradeço a Pedra Azul por ter me enviado, por ter me dado a oportunidade de conhecer essa história. E é isso. Uma excelente semana para vocês.